Estamos de volta com Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Bruno Barros. Ei, Vera, vamos abrir aqui a nossa consulta pública. Todo mundo está participando, contando os relatos como você pediu e pergunta, tem muita pergunta. A TR Gomes, por exemplo, ela diz que extrasensibilidade aos sons. Ela diz que não está aguentando mais ouvir, por exemplo, barulho de garfo no prato. Como incomoda? Tem cura para isso? Tratamento? Isso é uma doença? Então, ela pode sofrer de uma condição chamada hiperacusia. Pessoas que ouvem demais, ouvem acima da média mundial. E é um problema, porque o vizinho começar a espirrar, a pessoa fica irritada, vai lá bater na porta, né? Então, ela tem que procurar o otorrino e fazer, no mínimo, o exame básico, a audiometria. A partir daí, a gente vai conseguir definir o que pode Mas aí não basta tapar um pouquinho, né, o ouvido, bloquear um pouquinho a entrada do som, aí ela fica mais feliz. Enfim, se essa condição de hiperacusia, não sei se é isso que ela tá sentindo, se realmente é o caso dela. A hiperacusia, a maioria dos pacientes, eles dormem com tampão de ouvido. Para poder dormir, né? Para poder dormir. O senhor pôs a prótese? Pus. Olha Vamos só. ver aqui, ó. Izinha, vê se dá para... Você está discreto? Não, olha só. Nem Vizinha, parece. vê se dá para dar um... Tá vendo? É bem legal, né? Olha aqui, tá bem legal. Nem dá para ver, não percebe. Fica discreto, né? É bem legal. Deu certo. Eu ouvi tudo. O Francisco, ele pergunta sobre o zumbido eterno nos ouvidos. Ele quer saber se tem cura e ele fala que ele tem uma panela de pressão que não para de cozinhar a paciência dele por conta do zumbido. Então, o zumbido, ele pode ter vários fatores. Fatores simples, como, por exemplo, uma rolha de cera no ouvido. Se um dia você mergulhar na piscina, sair, meu ouvido entupiu, estou ouvindo um barulho estranho. Qualquer barulho estranho, na verdade, a gente chama de zumbido. Isso pode ser uma rolha de cera, você vai ao otorrinolaringologista, ele faz a remoção da rolha e você voltou a ouvir e o zumbido foi embora. Agora, se o zumbido for decorrente de um problema neurosensorial, ou seja, lá daquelas células que eu mostrei, células que morreram, que não funcionam mais e que o cérebro interpreta como um barulho existente, é mais complicado. Então, a gente hoje tenta, por vários mecanismos, tentar melhorar a questão do zumbido. Se houver indicação, por exemplo, de uso de aparelho auditivo, o aparelho pode diminuir a percepção do zumbido. Alguns pacientes que não conseguem dormir por causa do barulho, a gente indica um mascaramento, que é colocar um som ambiente dentro do quarto, um som de chuva, um som de cachoeira, para ajudar esse paciente a dormir. E sempre se faz um protocolo. A gente tem uma pesquisa que tem que ser feita com a análise de hormônios, para ver se é um distúrbio hormonal, ou se tem alguma outra coisa por trás que a gente está deixando de passar. Caramba, a vida é muito dura, né? Você conviver com barulho, ter que pôr uma cachoeira do seu lado para você poder dar uma relaxada. É muito difícil tudo isso. Me diga uma coisa, as mulheres ficam mais surdas ou os homens? As mulheres sempre reclamam dos maridos, né? Não, estou perguntando, o que as mulheres... O que é? Elas aguentam ronco a vida inteira, né? As mulheres também roncam. Isso depende. Não tem? Não tem. Normalmente, o homem ele pode começar com o processo de envelhecimento mais rápido que a mulher, né? As mulheres são mais longevas, elas vivem mais do que os homens, né? Nesse ponto de vista, sim. Agora, a queixa das mulheres em relação aos maridos é muito comum, né? Muitas vezes é a mulher que leva o marido na consulta médica e fala, olha, além de roncar, ele não ouve, eu chamo ele, não ouve em lugar nenhum da casa. Parece que as mulheres é que levam os maridos aos médicos. Mas, enfim, vamos ver isso. Isso vai continuar durante muito tempo. E então, voltamos com o Sem Censura. Vamos falar imediatamente com o Bruno Barros. Olha aí, eu vou para Cláudia Colares. Ela diz que tem 52 anos e uma super audição. Ela diz que escuta qualquer som, tem que deixar a TV ligada bem baixinho. E ela diz, isso existe ou sou eu que sou esquisita mesmo? Não, ela existe. Isso é muito variável, né? Essa questão da perda auditiva relacionada com a idade vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem gente que 48, 50 anos já começa algum grau de perda. E recentemente atendi uma senhora com 79 anos, quase 80, ouvindo perfeitamente. Você fez uma audiometria e... Nada. Impressionante. Então é muito variável. Aí você não perguntou? Sobre o quê? O que ela tinha feito para ficar assim até essa idade? Ela falava que era da família dela, que a mãe dela ouvia super bem, a avó dela ouvia super bem, ninguém tinha problema auditivo na família. Então existe mesmo, né? É uma resistência, né? Individual e hereditária, né? Perguntinha? Mônica Cabral, ela quer saber se é verdade que a pessoa que fala alto demais pode ter problemas auditivos. Pode, é um dos sinais, né? Pode sim. Um outro sinal muito comum é começar a aumentar muito o volume da televisão.
Então, se você tem alguém em casa que começa a aumentar muito o volume de televisão e você fala, nossa, mas está alto. Não, mas está bom e tal. É bom levar o médico para fazer uma avaliação auditiva. A Rafaela Santos, ela pergunta qual é o tipo de público que mais recorre ao financiamento coletivo no Brasil e se existe alguma faixa etária que é mais colaborativa. Eu acho que ela está querendo dizer de que paga mais, né? Que apoia mais. A gente percebe que no começo era muito projeto cultural e social, né? Cultural, acho que por a gente já conhecer déficit que a gente tem de financiamento, né, de cultura de uma maneira geral. Mas agora começou as pessoas entenderem que projetos de inovação, aplicativo, novos produtos é uma maneira muito eficiente porque reduz muito o risco de quem faz. Então, agora já está mais distribuído, né, o público. E quem colabora mais é quem tem afinidade com os meios de pagamentos online. Esse é o grande recorte, né? Com os pagamentos online? Porque quem está acostumado a fazer um pagamento, para você contribuir, no final das contas, para um projeto, você vai ter que entrar lá na internet e falar, você bota aqui teu cartão de crédito para você fazer o pagamento. Então, tem gente que tem receio de fazer pagamento online, aí não entra. Até você pode fazer boleto e tal, mas tem mais a ver com afinidade com o meio do que, no final das contas, uma idade colaborativa, né? Acho que todo mundo, no final das contas, sabe que tem esse potencial de colaboração, mas a gente, quando olha para o financiamento coletivo, a gente está falando ainda, no Brasil, de uma classe que vai de 25 a 45 anos, A, B. Mas a gente vê a evolução disso ao longo desses 6 anos. Assim, a gente vai começando a aumentar, né, outras faixas, porque, né, o comércio online, de uma maneira geral, já está muito mais disseminado. Então, é um caminho sem volta, né? Você tem uma noção, as pessoas hoje acessam mais sites via mobile, né, celular, do que computador. Então, isso é uma coisa de tempo, né? Daqui a pouco, quase todo mundo vai ser mobile, quase todo mundo vai fazer transação online. Mas ainda é nessa faixa, né? Atualmente. Olha só, Bruno, a gente tem perguntas para o Vicente, porque aí senão eu liberava ele, porque estão com medo que ele se atrase, parece que o público está exigindo que ele chegue cedo, para ele se concentrar, eles querem as notas perfeitas. Liberamos ele? Então, vamos liberar? Tá bom, a gente te manda as perguntas por e-mail. O público está esperando lá, né? Até. Muito obrigado. Prazer conhecer, viu? Hoje, Não é quinta, é quarta do BNDES. Daqui a uma hora. Quartas instrumentais. Ele está nessa tranquilidade toda com ele. Olha só. Muito obrigado. Muito obrigado. Vera, tem a Aline Salles Pereira, ela pergunte, por favor, o que acontece quando tudo parece alto. Ela fala que ela é a que pede para todo mundo ficar baixando o volume o tempo todo. Vamos lá. Então, ela sofre muito com barulho, né? Tudo parece alto para ela. Tudo parece alto para ela. Pode ser o que a gente estava conversando antes, a questão da hiperacusia, aquela pessoa que ouve acima da média mundial. Mas hoje a gente vem para uma parte da neurologia que tenta entender essa atividade cerebral, essa compreensão do cérebro em relação à audição. Como eu mostrei ali naquela animação, a gente tem uma onda sonora, essa onda sonora passa por uma amplificação por mecanismos mecânicos de articulação de osso, para depois criar uma pressão dentro de uma estrutura com líquido, para depois virar um estímulo elétrico, e isso depois vai ser interpretado pelo cérebro. Então, até onde que, e obviamente que isso também tem diferença muito grande, das questões subjetivas da pessoa, né? Questões emocionais, questões subjetivas em relação àquele som que está sendo processado por ela. Então, a especialidade de otorrinolaringologia é uma especialidade em franco crescimento e a gente acaba entrando, às vezes, dentro da área de neurologia, né, de neurociência, né, e tentar entender essas queixas que são muito subjetivas e, às vezes, a gente não sabe dar esse retorno para o paciente, mas a gente está crescendo, a gente está tentando desenvolver. Eu fico com muita pena. Aliás, eu me revolto muito contra os médicos quando eles dizem que é emocional, que é subjetivo, porque eu fico dizendo, não, isso é a falta, porque eles não sabem explicar. E aí ficam jogando a culpa no paciente, entendeu? Você ouve demais. Não é. Ela ouve mais do que a média. Ela ouve mais que a média. Entendeu? E não é porque ela, coitada, tem traumas infantis. Não é isso. Eu também não gosto desse tipo de postura, não. Concordo plenamente com você. Entendeu? Até porque eu acho que tem muita coisa... Eu acho não. Tem muita coisa em medicina que a gente não sabe. Pois é. Né? Como você disse, o negócio é tão complicado. É muito passa complicado. pela água, pelo não sei o quê, pelo estímulo elétrico. E ela ouve. Ela ouve. Não tem gente que ouve música melhor do que os outros, que ouve melhor, que distingue o tal do ouvido universal, ouvido musical, absoluto, é o ouvido né? absoluto que do tem músico, né?
que ouve certo a nota é diferente, não é? Cada um tem uma sensibilidade auditiva, né? Sim, a gente tem uma restrição tecnológica para poder mensurar isso, para poder compreender isso, na verdade. Então, aí vai na subjetividade, vai na questão do indivíduo, né? De conexões cerebrais que a gente ainda não tem como, enfim, como é que eu vou dizer, deixar isso mais explícito, porque é muito complexo. Mas a medicina está crescendo, graças a Deus. Ela tem razão. Ela tem razão. Ela tem razão. Olha aí. Vamos dar razão a ela. Eu fiquei com uma dúvida, com base nessa pergunta dela de ouvir demais, tem aquela expressão que fala ouvido de tuberculoso, né? Tem sentido isso, assim, que a pessoa que tem tuberculose ouve mais do que as outras, ou não? Não. Não? Nenhum. De forma alguma. É só um ditado popular. O que acontece é que no passado, o paciente com tuberculose ele ficava isolado, né? Ele ficava isolado da sociedade para não ficar transmitindo a tuberculose para as pessoas. Então a pessoa ficava o dia inteiro isolado e ela começava a prestar atenção no que estava acontecendo. Então prestava muita atenção no ambiente e ouvia. O fulano chegou, né? Então talvez seja essa a questão do ouvido tuberculoso. Mas não é que a pessoa que tem tuberculose ela vai ouvir mais, não. Não funciona dessa forma. Uma curiosidade aqui do Roberto Cabral Silva, eu não sei se o Dr. Bruno vai conseguir explicar, porque não é muito a área dele, é um pouco para veterinária, mas ele quer saber por que os cachorros têm audição super sensível apesar da idade. Dá para responder? Os cachorros eles ouvem frequências que normalmente a gente não ouve, né? Que é o ultrassom acima de 16 mil Hz, né? Que são 16 kHz. Por isso que aquele apito, você apita, a gente não está ouvindo nada, eles ouvem. Isso aí a gente vai voltar por causa da anatomia e da neurofisiologia. Quer dizer, aí tem uma questão da estrutura do ouvido dele e tem uma questão da estrutura cerebral, como a gente acabou de falar, na compressão do som. Eu não sou veterinário, mas é o que a gente sabe um pouco. E a gente pode voltar um pouco sobre a história das crianças, né? Que vem da neurociência e que é super novo. Você vê, por exemplo, eu não sabia que a criança ouve frequências de som que um adolescente não ouve e que a gente não ouve. Vai perdendo a audição. Olha que loucura. A gente vai mudando a nossa audição desde o momento que a gente nasce. nasce. Como é que a gente pode testar isso com uma criança? Tem até aplicativo de celular. A gente... Que brinca, você aperta um som, olha só, se você tem mais de 15 anos, você não ouve esse som. Você aperta, é uma garota de 12 anos, eu tô ouvindo um pi. Qual é esse aplicativo? Muito interessante. Não, é Hearing Talvez, alguma coisa. Vocês conhecem? Eu não me lembro, eu já baixei e já apaguei. Eu estava na pesquisa sobre... Tem sim. Hearing não sei das quantas. Muito genial isso. Muito. Dá tempo mais uma pergunta? Olha, é a ultimíssima. Então, vamos lá. O Bruno Lisboa, nosso xará. Bruno Lisboa Borges, ele pergunta se motoristas de ônibus que trabalham com ônibus dianteiro têm muito problema de audição. Então, isso é uma questão de CPMSO, de perícia ocupacional, né? Aí tem um médico do trabalho que vai lá com decibelímetro, verifica qual é o ruído que essa pessoa fica exposta, qual é o tempo que ela fica exposta a esse ruído para poder identificar se ele pode ficar ou não com uma perda auditiva relacionada com o trabalho dele. Sinceramente, tem muitas variáveis aí. Tem o tipo de ônibus, o tipo de isolamento acústico do motor, né? Vou botar aqui uma exposição, por exemplo, caminhão de bombeiro, né? Bombeiro militar. Eles tocam sirene e tal. Tem algumas perspectivas para que se coloque protetor auricular neles, né? Alguns trabalhos específicos, por exemplo, em fábrica de garrafa, né, que tem muito barulho, tem que usar protetor. Mas isso é uma questão de medicina do trabalho. Eles sabem bem trabalhar nessa área. Frequentemente, esses caras de britadeira na rua, eles já trabalham... Britadeira tem que usar, os dois, o interno e o externo. E quem passa deveria também, né? Porque a gente só passar... Eu passo assim. Gente, estamos distribuindo aqui... Está com uma obra no apartamento de cima que eu precisava também. Eles poderiam distribuir. Vai passar naquela rua, toma seu fone de ouvido. Gente, então, principal conselho, não usem... como é que é o nome disso? Fone de ouvido. Fone de ouvido que entra dentro de ouvido. Usa só aqueles externos para poderem ouvir toda a belíssima música que o Vicente Pascoal vai tocar até daqui a 50 anos.